acredito que nós precisamos de fazer uma análise profunda do fenômeno que se chama o fenômeno xenofobia, num contexto em que olhamos para as nossas relações com a África do Sul, neste caso, e sabermos também separar o trigo do joio e não ficarmos muito ofuscados apenas pelos acontecimentos de agora. É verdade que já aconteceram alguns fenômenos de rejeição de não sul-africanos na África do Sul, mas é preciso analisar o que é que está por detrás disso. Quais são as causas? 2. Quais são as implicações de nós vermos acontecer, não analisarmos, não irmos para a raiz do problema? Se nós não fizermos isto, estes acontecimentos vão acontecer again and again. Portanto, o meu apelo é: vamos com calma sentar, analisar e estabelecermos medidas imediatas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para este fenômeno não se tornar recorrente nas nossas relações. 2. A migração está conosco. Eu nem vou dizer que veio para ficar. Está conosco. Está nas nossas veias. Vem dos nossos avós e bisavós que sempre viram a relação entre Moçambique e África do Sul como uma relação de irmãos e complementares, mesmo antes da luta de libertação nacional. Depois veio a luta de libertação nacional que formalizou algumas coisas. Agora, nós estamos num espaço em que existem fenômenos negativos que querem denegrir a relação entre os nossos dois países primeiro, mas eu vou falar da SADC a seguir. Portanto, analisar as causas, analisar o fenômeno historicamente, definir as responsabilidades da África do Sul e as nossas responsabilidades também. Definir medidas depois de curto, de imediato, curto, médio e longo prazo. É como eu vejo isto. O terceiro ponto importante que eu quero fazer ainda em Moçambique: vamos evitar consolidar sentimentos de ódio. Nós somos irmãos. Quando eu digo irmãos, não estou a falar de irmãos políticos. Há moçambicanos, quer dizer, que estão radicados na África do Sul já há 3, 4 gerações. E há sul-africanos que estão radicados aqui há 3, 4 gerações. Esta relação não vai parar. É escusado pensar que vai parar. Por isso, nós não nos podemos odiar uns aos outros. Temos de evitar ódios contra nós. Senão, um dia vai acontecer aquilo que aconteceu no Ruanda. Romper casamentos feitos, começarem a olhar quem é quem e matar uns aos outros. Vamos dizer não ao ódio. E para nós não desenvolvermos isso, temos que entender muito bem os fenômenos, analisarmos e resolver. Como sociedade, como empresários, como acadêmicos, como sociedade civil, e depois como também partidos políticos e como governo. Essa reflexão tem que ser feita a diversos níveis e por diversos setores, não perdendo nunca de vista de que nós temos relações de sangue e essas relações entre nós não se vão quebrar. Por isso mesmo, o que é que nós devemos resolver para vivermos juntos com amor, com respeito, com carinho, não ao ódio. Não ao ódio. Aqueles que apelam, eu já ouvi alguns apelarem a dizer olho com olho. Absolutamente errado. Absolutamente errado. Mesmo quando se tratar de empresas que estão a investir aqui, eles estão aqui, estão a produzir riqueza. Eles estão aqui, estão a formar os nossos trabalhadores.
estão a pagar salários mensalmente, estão a alimentar famílias, estão a pagar impostos, estão a fazer exportações. Nós queremos mais empresas a trabalharem aqui, para empregarem mais pessoas, para desenvolver mais aquilo que se chama skills, não é verdade? Para aumentarem a riqueza de Moçambique. O que nós devíamos dizer, temos que criar empresas também na África do Sul. Não é dizer que estas aqui, quer dizer, têm que ir embora. Errado, absolutamente errado. Mas eu apelo, de facto, a que nós entendamos o fenómeno muito bem e resolvermos com muita serenidade. O silêncio da SADC? O silêncio da SADC é um, como é que se diz indictment? É o resultado, na minha opinião, de a SADC se ter burocratizado. A SADC é já uma máquina que organiza reuniões, quer dizer, de vários ministérios, de vários dos chefes de Estado, e fazem resoluções, talvez, quer dizer, muito baseadas mais nos interesses, até interesses econômicos. Mas não analisar muito bem, quer dizer, os interesses de relações entre Estados, mas entre nações. Quando eu digo nações, analisar relações das sociedades que nós somos. É por isso, acontece uma coisa dessas, se fosse no passado, imediatamente quando estes distúrbios começaram, os chefes de Estado deviam ter se reunido. Deviam ter começado a analisar o que é que isto quer dizer. Como é que nós devemos trabalhar em juntos como SADC e definir exatamente o que é que são as responsabilidades da África do Sul, onde esse fenômeno começou, mas também o que deve ser a responsabilidade de todos os outros países. Vou dizer uma coisa que muitas pessoas não vão gostar, e eu sei. Por que milhares de jovens vão para a África do Sul para ir sentar e vender na estrada? Para ir abrir uma pequena coisa para trançar cabelo? Aquelas coisas que eles estão a fazer lá na África do Sul, por que não fazem aqui? Ou por que não se sentem motivados a ficar aqui a fazer? É uma análise que é preciso fazer. Algumas das coisas que os moçambicanos estão a fazer lá não exigem nenhuma especialidade. Então exigem uma reflexão do que é que devemos fazer aqui no país para retermos os nossos jovens, para verem oportunidades no nosso próprio país de desenvolver o seu país. Isso não vai parar a migração. A migração continua, mas a maior parte sentir-se motivada a ficar aqui e trabalhar aqui, encontrar oportunidades aqui. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar disto, mas eu acho que é verdade. Nós temos que pensar nisso. Eu falei com alguns dos moçambicanos que estavam na nossa embaixada na África do Sul. E eu disse, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos procurar oportunidades lá. Vamos ver o que é que o Fidel pode oferecer. O que é que o Pro Mulher pode oferecer. O que é que as associações, as cooperativas podem nos oferecer. Porque aquelas pessoas estavam em emprego de vida. Os que voltaram e foram acomodados na nossa embaixada estavam a ser ameaçados, estavam em perigo de vida. É verdade. Aqueles, ainda continuo a dizer, aqueles que estão em perigo de vida, que estão na África do Sul, devem voltar para casa, sim, senhor. Nós devemos procurar condições de os acomodar e de lhes dar oportunidade aqui. Não há razão nenhuma para que eles têm que arriscar a sua própria vida, como aconteceu. Nós perdemos 11 moçambicanos lá. Então, há regiões que estão com uma agitação muito grande. Todos os moçambicanos que se sentem em perigo de vida, eu acho que devem voltar para casa. E devemos tomar conta deles, como o governo está a fazer. Recebê-los e cada distrito, cada administrador, verificar quem voltou. É preciso dar-lhe um pedaço de terra, sim senhora. Alguns deles têm habilidades técnicas. O que é que se pode fazer? Encorajá-los a iniciar um negócio, encorajá-los a fazer uma associação. É o que nós devemos fazer.
nada de arriscar a vida dos nossos concidadãos desnecessariamente. Portanto, eu quando digo voltem para casa, eu estou a dizer aqueles que estão em perigo de vida, aqueles que estão em perigo de ser humilhados, voltem para casa, sim senhora. Agora, há outros que estão bem estabelecidos, que não estão a ser incomodados por ninguém. É perfeito, devem continuar a ficar lá, devem fazer o negócio lá. Mas, enquanto essa situação não acalmar, não devemos. Mas o que tu estavas a insistir era a SADC. A SADC. A SADC. Considera a SADC uma organização que já não serve aos interesses dos países. Não é já não serve. A SADC tem que se reinventar. A SADC tem que se reinventar, tem que retomar o espírito daquilo que foi a SADCC. A SADCC foi constituída precisamente no espírito de solidariedade. Eram constituídos comitês de trabalho, cada país tinha uma responsabilidade muito clara. Quando eles se reuniam, cada um reportava o que está a fazer no domínio dos transportes para permitir rede de transportes, quer fossem viárias, rodoviárias, que fossem comboios, ferroviárias, etc. Mas desenvolver redes regionais. Eu não sei se isso está sendo feito dessa maneira, e responsabilizar um país. Alguém se responsabiliza por energia. Quando se reúnem, não é para dizer só o que é que tem a oferecer, é para dizer o que é que está a fazer para ampliar as redes de energia para a integração dos países da SADC. Portanto, não é dizer que ela não tem papel, tem que retomar o espírito e a forma de atuação que caracterizou a SADCC. A SADCC. Quando se constitui a SADC, burocratizou-se. E é isso que nós estamos aqui a ver. Nem o chefe da SADC convocou até agora. Mas também devo dizer outra coisa. Nós devemos organizar, sim, os setores. Os sindicatos devem falar com os sindicatos da SADC. Os acadêmicos devem falar com os acadêmicos no contexto da SADC. As mulheres, os jovens, todos nós como sociedade devemos reativar solidariedade ativa entre os povos. Portanto, há responsabilidade a nível de Estados, mas há também responsabilidade ao nível da sociedade. Devemos fazer isso. Perguntem como é que fazíamos e podemos ainda retomar. E como é que faziam? Não, nós tínhamos reuniões regulares entre as organizações das mulheres. Eu acho que não tenho visto nos últimos tempos as organizações das mulheres na SADC a discutir os assuntos da SADC. Tivemos, o ano passado, um exemplo de louvar, não sei se lembram. Vieram aqui, eram cerca de 8 mulheres da SADC, para nós tivemos